Estados Unidos está queimando em protesto, né? Olha, Trump aqui falando umas coisas contra a democracia. Do Brasil nem se fala então, né? Mais de 1000 mortes por Covid no dia, né? Que coisa. Ah, não. A blogueira tá colocando o dedo no creme. Eu vou ter que comentar e fazer uma nota de repúdio sobre isso. Eu comecei o vídeo fazendo uma brincadeirinha, justamente para que a gente... É uma pergunta válida, toda pergunta ela é válida, mas justamente para a gente nunca se esquecer que existem outras perguntas para serem discutidas também. Mas vocês estão aqui loucos para saber o quê? Sobre creme, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre creme, mais especificamente sobre estabilidade de formulações cosméticas. Então, sim, a gente vai falar sobre estabilidade microbiana e tudo mais, mas eu também quero trazer antes para vocês uma historinha. Porque primeiro, vamos pegar aqui minhas anotações. Alô. A gente vai começar falando um pouquinho nesse vídeo sobre, então, até 1862 se tinha uma ideia, assim, meio que a própria matéria gerava vida, né? Acreditava, então, por exemplo, se eu deixasse aqui um pedaço de carne e ele apodrecesse, é porque a própria carne já gerava essa vida, né? E na realidade a gente sabe hoje em dia que não, que na realidade a gente sabe que a gente está circulante de micro-organismos, bactérias, fungos. E aí o que acontece é que em 1862 o Pasteur, né, sabe, do Instituto Pasteur, não é só um nome bonito, foi um pesquisador importante, né? Ele falou lá um experimento que é o seguinte: ele pegou uma sopa, quando eu falo que é uma sopa porque é nutritivo, sabe? E esquentou, né? Colocou lá um foguinho para esquentar essa sopa. Fez uma sopa mesmo, colocou ali um monte de coisa nutritiva, proteína, carboidrato, enfim. E aí ele colocou tudo aquilo ali, deu aquela esquentada, e só que ele tinha um aparato que era um pouco diferente, que era o pescoço de cisne, que era um vidro como se fosse assim. Então ele deixou em 3 separados. Ele manteve o pescoço de cisne, no outro ele cortou o pescoço e no outro ele tombou e deixou em contato com o ar a sopinha ali, lá na pontinha do pescoço. Vou deixar aqui para vocês verem a imagem, mas aí como vocês podem ver, o que aconteceu após isso foi que apenas o que deixou o pescoço de cisne não tombou para não ter contato com o ar, ele não teve crescimento microbiano, ou seja, não se contaminou. Naquela época a gente não sabia muito assim dessa questão de micro-organismo, estava ainda se conhecendo, porque o microscópio tinha sido inventado um pouquinho antes, né? Então estava começando a se ter essa ideia. Então o que ele refuta com isso? Ele refuta a ideia de que a vida é gerada da própria matéria. Por exemplo, assim, um bife aqui e esse bife está gerando a vida. Não é isso, tá? Porque essa vida ela está aqui, ela depende desse consumo de matéria para conseguir se manter, entende? Então basicamente ele refuta essa teoria. Isso é importante porque, meu anjo, vamos pensar comigo, meu anjo. Se eu tô aqui, vou pegar meu creme Nivea, porque como ele deu mais de 100 mil views já no último vídeo, quem sabe se eu colocar ele aqui, né, não dá mais. Enfim, eu abro ele aqui, eu tô exposto aos mesmos contaminantes que esse, meu dedo também. Ai, Vitor, mas você passou a mão em vários lugares, não sei o que. Lógico, meu anjo, por isso que a gente lava a mão antes e depois a gente consegue utilizar para reduzir a contaminação. Então, o que eu tô querendo dizer com vocês é que tanto faz na questão de contaminação microbiana se você tá usando o dedo limpo ou uma pazinha. Porque você já expôs o seu creme a isso, e você também já expôs a pazinha, já expôs a sua vida, já expôs tudo. Nascer é essa coisa muito louca, tá? Então aí você já está exposto a micro-organismos e você já expôs o creme a micro-organismos, porque a gente não está vivendo numa bolha. Apesar de que muitas pessoas vivem numa bolha, aí eu faço esse convite no começo do vídeo para que vocês saiam dessa bolha, tá? Enfim, a gente já viu aqui que isso acontece, mas, Vitor, então, como que o creme se mantém estável se tem bactéria me rodando? Conservantes, tá? Conservantes e antioxidantes. Antioxidantes vão ter uma relação muito, por exemplo, viver é você se oxidar, gente. Você vai se oxidar a partir do momento que você nasceu. Porque o oxigênio, ele é muito oxidante. Além do oxigênio, tem outras questões, como, por exemplo, a própria formulação, dependendo de como ela está estabilizada ali, como ela vai estar sendo feita, e dependendo dos ingredientes, os ingredientes, eles podem ser mais oxidantes ou menos oxidantes, tá? Vale lembrar, antioxidante, quando a gente usa em concentrações erradas, eles podem ter uma atividade pró-oxidante. Ai, meu Deus, eu vou usar mais antioxidante. Eu não tô falando isso. Calma,
calma, eu tô falando aqui na formulação, eu tô pensando aqui como um formulador. Daí você tem o seu sistema conservante para isso no seu creme, para evitar, por exemplo, que você tenha o contato com as próprias bactérias e fungos que estão aqui no ambiente e que faça que o seu creme fungue, apodrece, entendeu? Que tenha um crescimento microbiano. É para isso que serve o conservante, não é para destruir a sua vida. Não vou falar dos conservantes aqui agora, vai vir um vídeo já sobre isso, mas dá uma segurada aí na polêmica, tá bom? Enfim, é importante falar isso. Vitor, mas você está falando também de antioxidante, o que isso tem a ver? Por exemplo, a gente está falando de formulação cosmética, geralmente formulação cosmética, como por exemplo um creme, é você misturar água e óleo, tá? Junto com um tensoativo. E esse tensoativo vai fazer com que a água e o óleo se misturem por um tempo. E a gente sabe que água e óleo não gostam um do outro, né? E aí por conta disso, você tem essa questão da própria água e o óleo se misturarem e tudo mais com o tensoativo ali. Você tem um sistema que ele é temporariamente estável. Tá? Ele vai ser temporariamente estável, você está meio que fazendo eles conversarem por um tempo. E aí, quando você tem antioxidantes, essas antioxidantes auxiliam para que os lipídios não oxidem e aí você não perturbar nesse sistema. Outra questão importante, quando você abre um creme, tá? Quando você expõe um creme, você também está fazendo o creme perder água para fora. Isso é normal. Isso é uma questão da própria estabilidade. Por isso que formulações cosméticas também tem um prazo de validade. Porque eu não vou entrar naqueles dilema, mas qual que é melhor o prazo de validade? Com a data ou com 12, 6 meses a partir da abertura da lata ou da própria embalagem? Não vou entrar nessa questão, porque isso é uma questão de legislação, e legislação eu tenho que conversar um pouco sobre cultura de cada país também, tá? Então daí é outro vídeo. Segura a emoção. Outro ponto importante aqui é o tipo de formulação, o que ela faz e onde ela está. Como assim? Temos aqui duas formulações em gel. Gel não tem a parte oleosa, tá? São polímeros. E aí, essas duas formulações, vocês veem que elas estão em embalagens diferentes? Elas estão em embalagem de pump e numa embalagem de bisnaga. Essa embalagem de bisnaga, ó, vou virar aqui o gelzinho. A hora que você aperta e sai o creme, mas a hora que você volta, tá vendo que volta o ar aqui dentro? E aí você tá colocando, então, bactérias, fungos, enfim, ali dentro. Isso é normal, tá? Porque, amor, você não vive numa bolha. E aí você tem, por exemplo, esse aqui, que é o Pump. O Pump, ele tem uma ação muito interessante, que ele não expõe muito a formulação ao meio externo. Então, por que todos os cremes não vêm em Pump? Porque é mais caro e porque também não precisa. E a gente tem que pensar, por exemplo, que cremes que estão expostos, cremes que estão expostos como esse aqui, né? Esse aqui tem uma questão por ser um tipo de formulação diferente, mas esses cremes que estão mais expostos, eles têm que ter um conservante um pouco melhor, né? Esse aqui, se você quer saber o que ele tem diferente, vai lá ver o vídeo da Nivea, tá? Esse aqui, que é um outro creme que já tá acabando, ó, também, né? Eu já usei, eu colocava o dedo, maravilhoso. Você tem um tipo de conservante que vai garantir que fique estável, desde que você lave a sua mão, anjo. Então a questão aqui pra mim é, você pode utilizar com o dedo, você pode utilizar a capazinha, tanto faz. A gente precisa lembrar também que cosméticos são muito uma viagem sensorial. Então se eu vou colocar o dedo, eu já posso estar começando essa viagem sensorial. E para outras pessoas, muitas vezes a pazinha é a viagem sensorial. Mas o tipo de apresentação também, que eu falei lá da embalagem, também pode estar relacionado com o tipo de sensorial que a empresa quer passar para você com esse produto. Isso é muito importante de falar, porque quando você vem e fala para a pessoa, olha, você não pode utilizar o creme assim, assim, assado. Você tem que colocar uma pazinha e não o dedo. Você está limitando a experiência sensorial dessa pessoa. Isso não é legal. Ai, mas e o creme de cabelo? Vamos lá, meu anjo, creme de cabelo. A hora que você abre o creme de cabelo, vamos pensar que isso aqui, vamos fingir que isso aqui é um creme de cabelo. Eu não tenho, então a gente vai fingir, tá? Acho que vocês conseguem abstrair e pensar que é um creme de cabelo. Abri o creme de cabelo aqui. Eu não estou na água, né? No chuveiro, você está na água. Então, a hora que você abre, você está colocando mais água no sistema. Ao colocar mais água no sistema, você desequilibra o sistema. Ao colocar mais água no sistema, você mexe com o equilíbrio do sistema e você faz com que haja um desequilíbrio físico-químico, muito mais físico-químico do que microbiológico. Então, não é o dedo, é a questão da água.
É a sua... às vezes você tá colocando, a hora que você abre com a água ali em cima, tá colocando, você mexeu no equilíbrio, gente, porque tem que pensar que o tensoativo, ele vai aguentar até uma quantidade X de água e olha, numa certa proporção. Se você tá dando mais água, ou se você tá retirando água, isso vai mexer na proporção. Vitor, então não é para usar o creme de cabelo no banho, como que eu vou usar? Geralmente esses cremes eles são um pouco mais, eles aguentam um pouco mais, né? Você pode, não é deixar cair um pouquinho de água. Quando eu falo é tipo deixar cair muita água muitas vezes, enfim. Você pode utilizar tomando cuidado. Fecha a água do banheiro, tira o creme, passa no cabelo, fecha o creme, abre a água de novo. Você não precisa fazer isso com a água aberta. Sua mão tá muito molhada, tenta dar faz assim, entendeu? Pega com a pazinha, dá algum jeito. Bom, gente, já deu para perceber que a questão de dedo no creme é muito mais do que apenas contaminação microbiológica. É muito mais do que apenas a gente falar o que é certo ou errado. É também a gente entender as limitações de uma própria formulação, entender como que ela vem e qual que é o seu objetivo e o objetivo da formulação e ainda mais, eu digo mais, o que o fabricante está te falando. Eu fico aqui para vocês, eu convido vocês a repensar esse tipo de coisa. Como esse aqui, eles estão mais expostos, como esse aqui que eu ainda não mostrei porque, enfim, eu quebrei sabe a abinha que tira? Eu quebrei. Ai, que inferno. Não vou mostrar você.